Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nessa noite agradecemos ao Senhor por mais uma vez nós podermos nos reunir. Hoje nós estamos com a nossa equipe quase completa, ainda está faltando a nossa irmã Vitória. Mas graças a Deus que os irmãos estão aqui. Alguns estavam enfermos, alguns estavam com seus parentes enfermos, não estavam podendo sair de casa. Então o Senhor hoje nos deu a graça de estarmos juntos, amém? Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um. E que nessa noite o Senhor venha ministrar na sua vida através da vida dos nossos irmãos, através das nossas vidas. Queria convidar você essa noite que está na sua casa, aí no seu lar. O Senhor deu para você essa oportunidade de cultuar a Ele junto conosco. Queria convidar você a fechar os seus olhos no nome de Jesus, a conversar com o Senhor, a agradecer a Deus, porque cada dia que a gente vive é uma vitória, cada dia que se passa é uma vitória. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos abençoado. Apesar de termos passado por lutas, por tribulações, de termos perdido pessoas, mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é soberano e nada foge do controle das suas mãos. Então feche seus olhos essa noite e ore ao Senhor, agradeça ao Senhor pela sua família. Agradeça ao Senhor porque você está hoje com a sua família. Agradeça ao Senhor porque o Senhor tem guardado a sua vida. Agradeça ao Senhor porque o Senhor tem protegido você, a sua casa. Oh Jesus, Tu és santo. Não existe, Senhor, outro Deus além de Ti. Não há, Senhor, outra rocha em quem nós podemos nos firmar. Pois só Tu, Senhor, és o Deus poderoso, soberano, eterno, excelso. Só Tu és, Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro além de Ti, não há outro Salvador, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só no Teu nome, Jesus. Oh Deus, nós estamos aqui essa noite reunidos, juntos para Te glorificar, para Te honrar. Gratos, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, de compartilhar, Senhor, a adoração junto com a Tua igreja. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor. Que o Senhor possa entrar em cada lar. Que o Senhor possa ministrar em cada coração. Que o Senhor possa edificar cada vida. Que o Senhor possa entrar com cura, com renovo, com restauração. Oh Deus, que Tu possa levantar todo caído. Que Tu possa, Senhor, tocar aquele que está afastado. Trazer de volta os perdidos, pródigos que estão aí, Senhor. Oh, Jesus, recebe nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração. Nós queremos declarar que Tu és santo, que não há outro Deus além de Ti. E pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós entramos agora em Tua doce presença. E declaramos que Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Louve o Senhor, meu amado, onde você estiver, feche seus olhos. Se você está na sua casa agora, levante suas mãos, mas exalte o nome do Senhor, levante um altar de adoração. Aleluia.
ti, somente eu canto. Ao grande eu sou vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Dos santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti, somente a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, teu nome é santo, teu santo, Senhor, pois teu nome é santo, teu nome é santo, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor Jesus. Todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória pertence somente a Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que se entregou por nós, que se entregou numa cruz para morrer pelos nossos pecados. Só Ele é santo, não existe outro além dEle. Por isso levantamos as nossas mãos e declaramos que Ele é santo, santo, santo. Jesus, Tu és santo. Senhor, Tu és digno. Senhor,
Senhor, Tu és adorado, Tu és exaltado. Bendito seja o nome da Tua glória, Jesus. Pois Teu nome é santo, santo, Senhor. Pois Teu nome é santo, santo, Senhor. Pois Teu nome Declaramos, Senhor, que toda glória e honra pertence a Ti. Aleluia. Queria que você na sua casa pudesse dizer ao Senhor que vale a pena, querido, você servir a Ele. Será que você pode dizer para o Senhor que você não se arrepende de ter deixado tudo? Não se arrepende de ter deixado todo mundo para servir a Ele? Que apesar de a gente não compreender os seus desígnios muitas vezes, não compreender o que está acontecendo, mas mesmo assim nós temos que adorar o Senhor, mesmo assim nós temos que declarar que Ele é nosso, que nós somos dEle. Mesmo que apesar de muitas vezes nós não vermos as respostas vir como a gente deseja, ou na hora que a gente quer ouvir a resposta de Deus, vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena servir ao Senhor, porque um dia nós iremos encontrá-lo, um dia nós iremos vê-lo face a face. E tudo que nós mais queremos, Senhor, neste mundo é Te conhecer. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção, doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, prender-Te quando acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os Teus caminhos.
diga pra Ele: eu vou te adorar, Senhor, eu vou te louvar. Eu vou te dar a minha canção, eu vou te dar a minha adoração, mesmo com lágrimas, mesmo com dor. Doces palavras Te darei, Deus, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi, Senhor, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Você pode cantar ao Senhor, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. Mas quando o grande dia chegar, mas quando o grande dia chegar, eu sei que vem. Mas quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Sim, sim, Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Valeu. Sim, Jesus. Eu creio, Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Jesus, valeu sim. Ainda que com dor, ainda que com lágrimas, ainda chorando e sofrendo, estou aqui pra te dizer que vale a pena te servir, vale a pena descansar, vale a pena confiar, vale a pena esperar, vale a pena descansar, vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti, em saber que estás aqui. Oh, Jesus, tu venceste o mundo, eu vencerei também. Se eu sei que tu jamais vai nos abandonar, jamais vais nos deixar, Senhor. Eu amo estar aqui contigo, eu amo ser seu amigo, meu amigo, meu amigo. Não tenho outro
me deixou, nunca me deixará, não me abandonará. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Ele está aí contigo, vendo cada lágrima, vendo a sua dor. Mas adore, adore e louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Diga que vale a pena. Vale sim, vale sim, vale sim. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Você pode dizer isso a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é maravilhoso. E Ele está à porta do teu coração essa noite. Ele quer entrar na sua vida, na sua casa. Abra o seu coração a Ele. Diga: entra, Senhor, faz morada em mim. Aleluia. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, no selo do Espírito que rasgou o Me chamaste pelo nome, o Senhor vem te chamar. Me provaste amor eterno. As batidas do teu coração, elas são todas por mim. Disseste: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Ele voltará para nos buscar. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu
possa entrar essa noite na sua casa. Que o Senhor possa entrar essa noite no seu lar, na sua família. E Ele possa fazer morada no seu coração. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és maravilhoso, porque Tu rasgou o véu para que nós pudéssemos entrar. Cear contigo, Senhor. Estamos aqui para cear contigo, Senhor. Te convidamos, Senhor. Entra em nosso coração, faz morada permanente, morada eterna em nós, Senhor. Queremos ser tua casa. Pode entrar e fazer morada em nós. Estou à porta. Deixa-me entrar contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, no selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta. Deixa-me entrar contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, no selo do Espírito que rasgou o véu. Aleluia! Glorificamos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida essa noite. Vou chamar o pastor Ivanildo Balieiro, pastor presidente da nossa igreja, amém? Seja abençoado essa noite. Graças e paz, amados, Deus abençoe. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Você que está conectado conosco através do Facebook, através das redes sociais, está cultuando conosco, está adorando o Senhor conosco nessa noite de domingo. Afinal de contas, não é um domingo para ir passear, né, nesse horário. É um domingo que nós costumamos sair de casa, nesse horário, para vir cultuar o Senhor aqui no templo. Como estamos limitados e não podemos estar aqui, por tudo o que tem acontecido no nosso país, assim como em outros países do mundo, não podemos estar reunidos, infelizmente, nesse lugar. Eu creio que os irmãos estão com saudade, assim como nós estamos com saudade de estar reunido com os nossos irmãos, mas nós estamos viabilizando para os irmãos, né, o culto e a palavra, a adoração, o louvor, para que os irmãos assim acompanhem na sua casa, cultuando o Senhor conosco. Agora há pouco eu comentei aí no Facebook da igreja que nós não somos uma igreja que fomos ensinados, acostumados, fomos gerada para frequentar cultos. Mas nós somos uma igreja viva que nasceu no Senhor para viver o Evangelho. Amém? Então você não é um frequentador de cultos. Você é um servo. Você é um adorador por excelência. Amém? Depois de alguns cultos que eu não pude estar aqui com os irmãos, mas alguns irmãos estiveram me substituindo, o irmão Mairon, o Eli, estiveram aqui pregando, mas hoje nós estamos bem melhor dessa mazela, né? E nós estamos aqui para ministrar para os irmãos. A última vez eu preguei sobre quarentena, né? A quarentena de Noé. E hoje eu quero continuar pregando sobre quarentena, sobre a quarentena de Davi.
E na quarta-feira irei estar pregando sobre a quarentena de Jesus. Amém? Essas mensagens você não vai achar nas redes sociais, em lugar nenhum. Mas ela está acabando de entrar nas redes sociais hoje à noite. Eu creio que muitas vidas serão alcançadas. Muitas almas serão alcançadas. Muitas famílias, a igreja será edificada como tem sido edificada nos cultos online, né? Vá se acostumando, porque não vai voltar logo logo as reuniões. Alguns irmãos têm me perguntado, mandado mensagem, me ligado perguntando quando vai voltar os cultos. E por mim a gente voltaria logo, já tinham voltado, mas nós temos um governo, vamos dizer assim, que rege o Estado, né? E nós temos que obedecer às leis dos homens também, que limita nós nos reunirmos aqui. Então eu creio que não vai voltar. Eu até me atrevo a afirmar para você que possivelmente vai até final do ano esse culto online. Espero que não, mas pelo que a gente está vendo, né? Não acabou. E era para nós ficarmos só 15 dias sem ter culto aqui, assim como outras igrejas. E nós já vamos para 3 meses nesse negócio, né? Então, vá se acostumando. Quem não tem redes sociais, Facebook e YouTube, instale no celular. Hoje é uma necessidade nós termos esse equipamento. Nós precisamos entender. Eu, particularmente, não gosto de transmitir culto online, que para mim é muito diferente do que estar com os irmãos. Mas é uma necessidade. Eu preciso reconhecer que é essa realidade hoje. Então, por esse motivo, nós estamos aqui para cultuar junto com os irmãos. Estamos com nossos irmãos ali em Parintins, né, com o pastor João Cacau, está ali em Parintins com nossos irmãos, que nós conhecemos só por telefone ainda. Quando nós já estávamos para viajar para lá para Parintins, logo chegou essa doença, a gente foi impedido de viajar para ali, mas logo que passávamos, estar viajando para ali com nossos irmãos. Um abraço para os nossos irmãos que estão ali em Parintins, nossos irmãos que estão ali em Barreirinha também com o pastor Isaac, e os nossos irmãos que estão aqui em Manaus, amém? E alguns outros que estão, talvez, quem sabe, nos acompanhando em todo o Brasil. Eu quero começar a pregar. Eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia do 1 Samuel, capítulo 17, exatamente no versículo 12. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. E se você, amado, não tem nenhuma necessidade de estar saindo de casa, não saia da tua casa para visitar absolutamente ninguém, principalmente se teus familiares forem de idade e tiver a saúde debilitada. Não é período de estar visitando ninguém, nem para ir para aniversário, nem para ir para passeio. Não é período para isso. Aproveite esse tempo e leia mais a Bíblia. Aproveite esse tempo e ore mais. Aproveite esse tempo e ouça mais a Deus. Amém? Aleluias. 1 Samuel capítulo 17. Passei uma semana fora da cidade, estava no sítio da igreja. Eu não estava passeando, eu estava lá me refugiando, tá? E quem sabe eu vou voltar para lá de novo, porque eu cheguei aqui e continua do mesmo jeito. Então eu vou voltar para lá de novo, né, irmão Marcos? Vou levar o irmão Marcos comigo, passar lá um mês. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Acompanha aí comigo no nome de Jesus Cristo. E começa dizendo assim, na verdade continua dizendo assim, no decorrer do capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Se você estiver acompanhando aí comigo na sua casa,
Diga assim bem forte dentro da sua casa: Belém. Você vai já entender por quê. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostado e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma quantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Todos fugiram cheios de medos. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio de desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem conversar? Ele então se virou para o outro, perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. A palavra de Davi chegou aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Amém? Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por ter nos trazido a este lugar mais uma vez nessa noite. Nós te damos graça por mais um dia estar na tua presença. Nós te damos graça, Senhor, porque hoje nós estamos na luz. Nós te damos graça porque nós estamos vivos, nós estamos respirando, nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, nós estamos falando, nós estamos te cultuando, Senhor. E aqueles que possivelmente não estão vendo, não estão ouvindo, não estão falando, mas assim mesmo estão te cultuando, Pai. Deus, toda honra, toda glória será sempre do Senhor. Abençoa essa vida, Pai. Abençoa esse irmão. Abençoa agora, Deus, essa família, essa sala, esse quarto, Senhor, onde está agora, Senhor, o teu servo, a tua serva, Pai, ligado conosco através do seu, Deus, aparelho, Deus, acompanhando, Deus, essa mensagem. Já te cultuou com os louvores, com nossos irmãos, e agora continua ligado, Senhor, Pai. Quem sabe fora do Brasil também, Senhor, repousa sobre ele agora as tuas mãos,
e cura ele agora, e renova a sua fé, e lembra ele das tuas promessas, e lembra ele do evangelho, e lembra ele da palavra, e lembra ele, Senhor, da tua fidelidade nessa noite, meu Pai. Senhor, vai entrando agora, Senhor, nessa casa, vai, Senhor, agora repreendendo todo mal, todo espírito de enfermidade, de tristeza, Senhor, de paralisia espiritual, vai caindo por terra agora, Senhor, porque o teu Espírito Santo ainda está na terra, porque o teu Espírito Santo ainda está na igreja, porque o teu Espírito Santo ainda está atuando, Senhor. Ele, nada nesse mundo vai paralisá-lo, Senhor, porque é, Pai, o teu Espírito operando ainda na terra, Senhor, entre os homens. Senhor, abençoa Fogo Santo, abençoa todos os nossos irmãos, Pai, nessa tarde de domingo, no nome de Jesus. Deus, fala com ele através dessa mensagem nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amado irmão, irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu estive pregando, comecei a pregar, era para eu já estar pregando ao longo desses dias sobre quarentena. O que mais tenho ouvido se falar em quarentena durante esses 2 meses. E nós vamos continuar nessa noite de domingo falando sobre quarentena, mas com uma mensagem diferente para nós. Não é mais uma quarentena de ficar dentro de casa, simplesmente esperar passar, que alguém diga lá fora que acabou a doença, todo mundo pode sair para a rua. Não é isso nessa noite que eu quero pregar, para falar para você. Mas uma mensagem de Deus para mim, para você, para nós, para a igreja, para nós entendermos que nós não somos frequentadores de culto, que nós não somos admiradores da fé cristã, que nós não somos apenas simpatizantes do evangelho, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos a igreja do Senhor na terra para atuar. Graças a Deus, a Fogo Santo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ela tem expandido, ela tem multiplicado, e mesmo em período de crise, em período de doença, de enfermidade, a Fogo Santo ela tem alargado as tendas. Hoje, essa semana mesmo, nós enviamos equipamentos, como caixa de som, como microfone e outros materiais para Parintins, para Pastor João, para ajudar nos trabalhos da igreja ali em Parintins. Estamos multiplicando no período de crise. No período de crise, como eu preguei aqui, alguns vão sucumbir, alguns vão desaparecer no meio dela, vão morrer espiritualmente, vão morrer financeiramente, infelizmente, mas outros vão prosperar. Em período de crise, uns morrem, infelizmente, e outros são promovidos para a glória de Deus. E lendo sobre a vida de Davi, é quando Davi começa a entrar em cena, é quando ele começa a aparecer, é quando ele começa a sair do anonimato e vir para toda a nação de Israel. É quando Davi está começando a aparecer nos holofotes, é quando estão começando a falar da vida daquele que era apenas um garoto na época, mas que ele já andava com Deus. A Bíblia diz no versículo 12 que Davi era filho de Jessé. E Jessé é a raiz de Cristo. Jessé é aquele que dá sentido à árvore genealógica de Cristo, Jesus. E a Bíblia diz aqui que Davi, ele era filho de Jessé, um dos filhos de Jessé. Os filhos mais velhos de Jessé foram para a guerra com Saul, de um rei que Deus já havia rejeitado, de um rei aonde o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Um homem que foi ungido pelo Senhor, mas que a unção não havia mais nele. Um homem que Deus derramou do seu Espírito sobre ele, encheu ele do seu poder, mas que o Senhor já havia se retirado dele e já tinha passado o seu Espírito para Davi. E a Bíblia diz que mesmo Saul, sem a unção, sem o Espírito de Deus, sem a autoridade de Deus, mas ainda estava no governo.
ainda estava indo para as guerras, ainda estava lutando contra os filisteus, mas não havia mais força. A cada dia que ia passando, Saul, aliás, ia sumindo, ia morrendo, ia desaparecendo, ia sendo destruído. E Davi ia sendo levantado, e Davi ia aparecendo, e Davi ia crescendo, e Davi ia sendo erguido por Deus. E a Bíblia diz que o exército de Saul estava em Elá, no vale de Elá, conhecido também como Vale dos Cavalos. Era costume os exércitos, quando eles iam se enfrentar em uma guerra, eles irem para o vale, que era um local bem grande, onde cada um tomava uma posição, e na hora eles entravam em guerra para a batalha. E ali eles estavam de um lado, e o exército filisteu estava de um outro lado, na margem de um riacho que havia ali. E a Bíblia diz que havia, nesse contexto, nessa história aí, um homem gigante, de uma estatura enorme, armado até os dentes, para lutar contra Israel, contra o exército de Saul. E a Bíblia diz que ele, todos os dias, ia desafiar alguém que lutava para lutar com ele. E se alguém o vencesse, ele seria um escravo de Israel. E se não vencesse, Israel seria escravo dos filisteus. Então todos os dias ele desafiava, amaldiçoava, envergonhava, insultava, ria da cara deles, zombavam deles. E a Bíblia diz que eles estavam se tremendo de medo. Eles estavam nervosos, eles estavam inseguros, porque eles estavam na incerteza, porque não havia mais unção, não havia mais o poder de Deus com eles. O Senhor não estava mais com eles. Então o medo, a incerteza, a dúvida encheu a alma deles. E eles não tinham coragem de lutar. Não havia nenhum entre eles, inclusive o rei, que era entre eles o maior em estatura física, não tinha coragem de enfrentar o Golias. E nesse período, os filhos de Jessé estavam no exército também, e nem eles também tinham coragem de enfrentar. E nesse momento estava um garoto chamado Davi lá no campo, cuidando das ovelhas, porque no seu DNA já havia a unção de pastor, já havia o chamado de pastor, já havia um sentimento dentro dele pastoral. Então ele cuidava das ovelhas do campo de seu pai Jessé. Assim como você é um pastor ungido, um servo de Deus, ou que tem o Espírito de Deus que ama a vida, cuida das ovelhas do seu Senhor. E não tem abandonado, não tem desistido, não tem esmorecido, não tem se acovardado, como eles estavam se acovardando. Estava ali Davi. A Bíblia diz no versículo 14, Davi era o caçula, os três mais velhos seguiram Saul. Versículo 15, estou ruim da minha garganta ainda, mas vamos conseguir. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Se puder baixar isso aqui, ajuda a minha garganta. Davi ia ao acampamento lá no vale de Elá, onde estava o exército de Israel com Saul, para enfrentar o exército filisteus.
A Bíblia diz que ele ia todos os dias lá e retornava. A distância entre Belém e o Vale de Elá, ou o Vale dos Cavalos, é cerca de 20 quilômetros. Uma pessoa, para ir a pé, para percorrer uma distância de 20 quilômetros, ela leva cerca de 5 horas, se ela caminhar naquela marcha ali de uma caminhada que não seja muito lenta. E isso ele percorria todos os dias. Mais ou menos cerca de 4 horas e meia, 5 horas para ir e mais para voltar. Então ele levava mais ou menos um dia inteiro para ir até o Vale de Elá, onde estava o exército, e retornava para Belém. E aí a gente faz uma pergunta nesse momento: e por que ele não ficava lá, então, logo junto com os outros irmãos, para lutar? Já que ele amava Israel, já que ele queria defender Israel, já que ele queria o bem de Israel, por que ele não ficava lá? Vamos aprender sobre a quarentena de Davi nessa noite. Davi, durante 40 dias, vai ao Vale de Elá, aonde está Saul, e retorna para Belém. Ele leva muito tempo para ir e voltar. Ia e voltava. Ia e voltava. Por que ele não ficava lá logo? Sabe por quê, querido? Mandei você repetir aí na sua casa que Belém, não é bem alto, Belém. Repita comigo aí, Belém. Quando você pronuncia a palavra Belém, você está chamando para a tua casa, ou fazendo da tua casa a casa do pão. Porque Belém significa a casa do pão, ou a casa da providência, ou a casa do sustento, da manutenção, ou a casa da certeza. Se você está numa casa do pão, vamos dizer que é uma padaria, uma panificadora, você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, você vai ter recurso, você vai ter provisão, vai ter providência, você vai estar assistido. Porque quem tem pão, tem sustento. Porque pão, ele te traz certeza. Quem tem pão, jamais vai morrer de fome. Quem tem pão, jamais vai passar necessidade. E por que Davi não ficava lá com Saul? Porque Saul era incerteza. Porque Saul era dúvida. Porque em Saul é se der certo. Porque em Saul é se a gente vencer. Porque em Saul é e se a gente vencer o Golias. Por isso Davi não ficava lá. Porque a preferência de Davi era cuidar das ovelhas de Jessé em Belém. Olha só. E cuidar de uma ovelha é emprestar para Deus. Cuidar de uma ovelha é investir em Deus. Cuidar de uma ovelha é agradar o coração de Deus. Cuidar de uma ovelha é fazer a vontade de Deus. Cuidar de uma ovelha é a certeza de que ele vai ter a providência, porque na casa do pão, em Belém, que é a casa do pão, vai ter pão, vai ter providência, vai ter recurso, vai ter manutenção, vai ter amparo. E cuidar da ovelha
vai ter lã. Olha aqui o mistério tremendo. Se você zelar pela ovelha, vai ter lã. Então Davi não ia para a incerteza, igual muitos crentes vivem, de um lado para o outro, numa congregação para outra, numa igreja para outra. Se chateou com fulano, não se agradou com ciclano não sei o que, falou mal dele e tal, ficou chateado, bicudo, virou beijo, e bateu o pé e foi para o outro canto. Na incerteza. Mas o homem de Deus, o servo de Deus, aquele que tem o evangelho nas veias, nas artérias, nos ossos, no coração, na alma, no espírito, na mente, ele fica onde? Na casa do pão. Em Belém de Judá. Porque em Belém de Judá eu tenho certeza. Em Saul eu tenho a incerteza. Então eu prefiro caminhar horas e horas, horas e horas, e não é por debaixo, é sob as árvores, não é na sombra, não é de carro, não é de bicicleta, não é de moto, é a pé, no máximo no jumento que não corre, pegando aquele sol escaldante de ida e de volta, mas com a certeza de que eu vou ter pão. Quem dá um glória a Deus aí? Você dá um glória a Deus na sua casa aí. E agora a gente vai começar a pregar. Amém? Nós vamos começar a pregar. Porque nós não viemos para cá para prometer para você riqueza, prosperidade, ouro, prata, as melhores luxúrias dessa terra, não. Nós viemos voltar, trazer para você o pão da vida, que é Jesus de Nazaré, aquele que foi levado ao madeiro, crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou e hoje vivo está. Xarabacanto e andarabagás. Eu me arrepio todo. Eu estou todo arrepiado aqui. Não é de corona não. É do poder do Espírito Santo. Porque nós temos a certeza que a unção de Deus está aqui, está na igreja. O poder de Deus está nas nossas vidas. Ele não nos deixou, Ele não se retirou dentro de nós, Ele não nos abandonou. Ele está conosco, assim como Ele esteve com Davi. É um certo dia, pai de Jessé diz para Jessé: olha, vai lá ver como está, mas leva alguma coisa lá para o comandante do exército. Leva queijo, leva azeite, leva mel, leva leite, leva alguma coisa para eles. Não vai só lá e volta, não, leva alguma coisa para eles. E a Bíblia diz que bem cedo de madrugada, Davi está se arrumando, né? Passa os afazeres, como ele sempre fazia para um outro pastor que estava lá no campo para cuidar das ovelhas, enquanto ele ia lá em Elá e voltava. Porque ele iria retornar. E a Bíblia diz que ele vai e chega lá. E quando ele está lá, vendo onde estão os seus irmãos, procurando onde estavam os seus 3 irmãos, uma multidão de soldados do exército enorme. E aí, de uma hora para outra, surge aquele enorme gigante, terrível de feio. Quem sabe com aquela barba nojenta, com aquela barba feia, aquele cabelo feio, aquelas roupas enormes, aquela armadura que era bastante resistente, com aqueles dentes todo, sei lá, de gigante mesmo. E começa a zombar do exército. E começa a rir do exército. Começa a zombar de Saul. E ele não tem como fazer nada, porque não tem como lutar contra o reino das trevas com teu braço. Que quando a gente vai para uma guerra, o braço que vai nos trazer a vitória é de Jeová, o Senhor. E
aí viaje comigo na história, na quarentena de Davi. Agora Davi está um daqueles dias, dos 40 dias que ele ia lá e retornava, e esse dia é especial. Porque você não vive uma quarentena à toa, você não pode passar por essa quarentena reclamando. Você não pode sair dessa quarentena só reclamando. Você não pode ficar nessa quarentena só nas redes sociais reclamando, só no Facebook reclamando, no WhatsApp reclamando da vida. Vamos ver aqui uma reclamação. Ai, tá doendo demais, tá doendo minha cabeça demais, minha barriga demais, meus ossos demais. Que mais? O meu auxílio não saiu, o 600 não saiu, não sei o que lá, e aquela coisa toda. Não. Quando essa quarentena passar, alguém tem que sair abençoado através da tua vida. Alguém tem que ser edificado através da tua vida. Uma vez, eu estava um dia desses deitado, lá perto da minha janela. Eu não ia falar, eu não podia falar nessa janela. Pensa num local abençoado. E eu estava ali, procurando ali uma conexão com Deus. E eu disse assim para o Senhor: Senhor, a gente não está aqui dentro de casa à toa. O Senhor não deu essa freada, permitiu essa freada na gente à toa. E eu falei assim para o Senhor: eu não aceito passar pelo negócio desse, Senhor. Eu tenho 40 anos de idade. 40 anos de idade. Eu nunca vi um negócio desse. Por que eu, assim como nossos irmãos, somos tão ativos, gostamos de estar na casa do irmão visitando, fazendo a tua obra, Senhor, fazendo alguma coisa em relação à igreja, e eu estou aqui. Eu não aceito ficar simplesmente aqui, esperando que alguém chegue e diga: olha, todo mundo pode sair agora. Não. E aí Deus vem assim, e vem me trazendo essas mensagens sobre quarentena. Xarabacanto e anda labassura me canta arabagaço. Glórias. Aleluias. Quantas vezes já tinha lido sobre a vida de Davi, sobre a história de Davi, mas Deus me mostra esse texto, eu brada no meu coração, eu sopra dentro de mim a quarentena de Davi, indo e voltando. E chega em um dos dias dessa quarentena, um dia diferente do de ontem. Tem um irmão, eu gosto muito dele, sempre a gente se fala pelo WhatsApp. Conversei bastante com ele até tarde da noite. Ele diz assim, eu pergunto a ele assim: e aí, varão, como é que tá? Fala alguma coisa aí pro seu irmão aí pra ver como é que você tá. Ele diz assim: pastor, hoje tá melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor do que hoje. E mais ou menos assim foi na vida de Davi. Chegou aquele dia que ele chegou e entregou o queijo, entregou lá o que o pai dele mandou ele levar, a encomenda, e vai procurar os irmãos. E nesse espaço que ele está procurando seu irmão, surge o Golias que eu descrevi para você, com uma espada enorme, e o escudeiro na frente dele. E ele começa novamente xingar Israel, zombar do rei Saul, começa a desafiar, e ele ouve aqueles insultos. E aí Davi, diante de Saul, era uma diferença muito enorme, tanto que a história diz que ele não conseguia nem carregar, nem andar com a armadura de Saul. Era um menino na frente do soldado de guerra que tinha ali. E ele diz assim, vamos aqui alegorizar, vamos aqui dar mais uma enfeitada nessa história. A Bíblia não diz isso aqui, mas
porque ela não vai descrever com detalhe o que aconteceu naquele momento. Mas quem sabe Davi, coloca a mão assim na cintura, né? A gente fica admirado com essas coisas assim, com esses insultos, e coloca a mão na cintura assim, ué, o que está acontecendo? O que é isso? Tenho aqui um exército que eu sei que é de Israel e o exército do Senhor. E tem aqui um outro exército que não é do Senhor, é dos incircuncisos, chamado filisteus. E tem esse enorme desse homem feio aqui, desafiando o exército de Deus vivo. Por que vocês, ninguém consegue enfrentar? E eles ficam ali, não, a gente está com medo, o outro, não, ele é muito grande, ele é muito enorme, olha o tamanho da espada, olha a nossa. Se ele der um tapa em nós, a gente desmaia e não volta mais. E Davi diz assim, eu vou enfrentar. E ele pergunta assim, que recompensa terá aquele que matar esse gigante? O que o rei vai recompensar quem derrubar esse gigante? E aí chegam os irmãos de Davi, e assim como o Golias estava zombando, aqueles palavreados começam a entrar na mente deles, e ele começa a zombar de Davi. Eles começam a desfazer de Davi. Olha só como as palavras, ela vai tomando a tua mente e tu vai entrando no rumo daquelas palavras. Se elas forem negativas, se elas forem pessimistas, na tua mente, ficar constantemente naquelas palavras pessimistas, negativas, elas vão entrar na tua mente e a tua alma vai começar a ser levada por aquilo que está sendo falado. Você vai começar a ficar deprimido, triste, desesperançoso e acha que Deus desapareceu, esqueceu a igreja na terra. Mas sabe por quê? Porque eles estavam com Saul, que era a incerteza, que era a dúvida. E Davi estava em Belém, que era a casa do pão, aonde estavam as ovelhas. Eu quero dizer para você que a casa do pão é no Senhor. Enquanto seus irmãos estavam em Saul, Davi estava em Deus. Enquanto seus irmãos estavam confiantes no governo secular, Davi estava confiante no governo de Deus. Davi estava alicerçado no Senhor. Davi estava ligado no Senhor. Ele estava respirando o Senhor. Ele estava de joelho diante do Senhor. Ele estava em conexão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pense em você que os salmos de Davi foram compostos sentado no trono. Não! Os salmos que Davi compõe foram feitos no vale. Foram feitos no campo. Foram feitos dentro das cavernas. Foram feitos dentro das guerras, das batalhas. E é por isso que nessa batalha que você está passando, você tem que entrar nela e sair dela com cântico de louvores ao Senhor de Israel. Xarabacã, tuian, arabagás, soian, arabassuribicã. Davi diz assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E eles falam lá: vai, aquele que vencer Golias, toda a sua família deixará de pagar imposto, e ele e vai dar ainda uma das filhas mais lindas que ele tem em casamento, e ele vai bancar toda a cerimônia de casamento. E os irmãos ficam zombando dele, achando que ele não era capaz. Muitos vão dizer que você não é capaz, que eu não sou capaz, que nós não somos capazes. E eu olho para essa situação toda, e eu não vejo fracasso, eu não vejo derrota, eu vejo oportunidade. Eu olho para tudo isso que está acontecendo, eu vejo uma história, a Fogo Santo escrevendo, mais uma história, porque ela tem muitos capítulos. Fogo Santo é uma igreja de muitos capítulos, muitos.
E Davi vai enfrentar, ele diz, quando ele diz assim, eu vou enfrentar esse animal aí, a notícia chega no ouvido do rei, nos ouvidos do rei. E manda chamar ele. E ele diz assim, ele pergunta para Davi, porque ele vê o tamanho de Davi, ele olha assim para Davi, porque ele era enorme, Saul, olha assim para Davi, você é só um menino, você é só um garoto, como é que tu vai enfrentar um gigante desse, que é acostumado a lutar com os melhores, que tem treinado aí, ele vence todos eles. Não, mas eu vou vencer, olha só. Você tem que olhar para o gigante e já ver ele um derrotado, querido. Você já tem que olhar para o gigante e ver ele um caído. Eu estava esses dias lá na casa do sítio da igreja, e deu um temporal e choveu mais lá dentro do que lá fora, porque a laje está no relento, e ela já é bem antiga, aquela laje, e passa água pela tomada, passa água pela lâmpada, é um Deus nos acuda. E eu subi lá para cima da laje de manhã, no meio da chuva ainda, a pastora disse assim, não vai pegar chuva, tu vai recair. Eu digo, recair não, é daqui para esse negócio de recair não. Eu subi com o meu escudeiro chamado William, cadê esse tamanho? Eu disse aqui, William, nós vamos fazer um telhado aqui em cima, todo de galvanizado. Não tem dinheiro, mas tem o pão. Não tem dinheiro, mas tem Deus. Não tem dinheiro, mas tem ovelha. Não tem dinheiro, mas tem lã. Mas tem fé. Eu disse assim, William, esse aqui vai ser o teu quarto. Quando tu acordar aqui, tu vai olhar para aquela área verde ali e vai agradecer. Isso aqui é o quarto do escudeiro. Pastor, você não podia ter pegado um escudeiro assim, bem fortão. Vão dizer que a vitória é do fortão, do escudeiro fortão. É por isso que a gente pega um escudeiro bem menor mesmo, que é para a glória ser de Deus. É, William? Porque a gente vê as dificuldades como oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E ele olha, Davi olha para Golias e vê ele no chão. Já vê ele no chão. Você tem que, nessa quarentena aí, pare de reclamar, querido. Glorifica o Senhor, exalte ao Senhor, fale em Jesus Cristo, louve a Jesus Cristo, louve ao Espírito Santo, louve ao Deus Pai. O diabo quer que tu fique deprimido, desesperançoso, triste, reclamando, ele quer isso. Quem sabe você está com dor aí, mas sapateia a si mesmo. Dá glória, louva ao Senhor, exalta. Quem sabe desde quando começou correndo tu não fala mais em língua? Porque falo mais em língua quando está na hora do reteté. O reteté no teu quarto também, tu não é um frequentador de culto, tu é a igreja, querido. Eu só falo em língua quando eu estou no encontro. Meu Deus do céu, te converte. Eu só sinto a presença lá no encontro, te liberta. Davi disse assim, eu vou lutar contra ele e vou vencer. Aí Davi vai para o campo de batalha para a gente encerrar. Olha só, e Davi está na sua quarentena. 40 dias, ali, Golias desafiando. E Davi vai lá e chega um dia, que na hora que Saul está ali, tirando graça. E a Bíblia diz que Davi, ele parte para o campo de batalha. Olha só, no versículo 43, quando ele chega de frente com Golias, ele diz assim, disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venham aqui, e eu darei sua carne às aves do céu, os animais do campo. Davi, porém, disse aos filisteus, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia. Por que os outros estavam todos com medo, nervosos, dizendo assim: vai lá tu. Não vou morrer, então vai tu. Não. E por que Davi diz assim: você vem contra mim com lança, com dardo, com espada, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel. E Ele dará a você em minhas mãos, e eu cortarei a sua cabeça, e os animais do campo, os animais do céu se alimentarão de você. Por que Ele fala isso tão otimista? Porque na quarentena que Davi estava, ele estava em Deus. Na quarentena que Davi estava, ele estava na casa do pão. Na quarentena que Davi estava, ele estava lá com as ovelhas. Na quarentena que Davi estava, ele estava ligado no Senhor, o Senhor de Israel. Ele não estava lá na quarentena esperando que alguém mandasse uma mensagem para ele, tendo pena dele, não. Quem sabe você está aí na sua casa esperando que alguém se lembre de ti. Ninguém se lembra de mim, eu não valo nada, eu sabia que ele não gostava de mim, eu sabia que o meu líder, a minha líder, o meu pastor, ele não gostava de mim. Olha como é verdade. Isso só provou. Esqueça isso e te ligue no WhatsApp do céu, porque vai chegar uma mensagem para você dizendo assim: e eu estarei convosco todos os dias da tua vida. Você diz assim: ô pastor, agora tem um WhatsApp celestial. Tem, está aqui ele, ó. Esse aqui não fica fora de área, esse aqui não envia por engano, esse aqui não escreve e apaga, não. Esse aqui foi escrito e selado com o sangue do Cordeiro. Salmo 125 para a gente encerrar. Aleluias. Oh glórias. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 125. Salmos 125. Acompanhe aí comigo para nós terminarmos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dos justos. Se assim fosse, até o justo praticaria a injustiça. Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Ainda no livro de Salmo, capítulo 25. Olha só o que diz. Aleluias. Versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixe que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Olha, nenhum do que esperam no Senhor ficará decepcionado. Sabe quem é aquele que confia no Senhor? Sabe quem é aquele que espera no Senhor? É aquele que está na casa do pão. Livro de João, isso aqui é a Bíblia. Livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10,
capítulo 10, versículo 8. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e encontrará pastagem. Tu sabe o que é a pastagem que o Senhor está falando aqui? É o pão da vida. É o alimento da alma. É o sustento da alma. É o sustento da fé. É a segurança, é a certeza que nós temos num Deus que é fiel. Então Davi estava firmado no Senhor. Davi retornava para Belém, porque Belém tinha pão. Mas pastor, será que lá com Saul não tinha pão? Tinha pão também, tinha pão lá. Mas eu não estou falando daquele pão de trigo, amado. Eu estou falando do pão da vida. Eu estou falando da água da vida. Eu estou falando do rio de água viva. Eu estou falando do Senhor. Eu estou falando do médico dos médicos. Eu estou falando do psicólogo dos psicólogos. Eu estou falando do Senhor do Senhor. Eu estou falando do pastor dos pastores. Eu estou falando dele, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. O Senhor Yeshua HaMashiach. Aquele que disse para os seus discípulos apóstolos que estavam reunidos: e eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Se o Senhor está comigo, a quem temerei? Um Golias? Um gigante? Na quarentena você tem que derrubar o Golias, amado. Nessa quarentena você tem que envergonhar o Golias. Ele vem bem armado, ele vem desafiador. Se você não tiver coragem no Senhor, ele te coloca medo, te coloca para correr. Você se treme todo, você esmorece, você perde a fé, você esquece das promessas, você esquece de Deus, você perde o temor. Quantos aí não estão se separando, perdendo o temor, se desviando, voltando para o bar, voltando para a bebida, voltando para a droga, voltando para o álcool? Mas se estiver firmado no Senhor, o Golias vai cair por terra. Se estiver ligado na casa do pão, Satanás vai cair por terra. E a Bíblia diz, olha só para exaltar e glorificar o Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele lança uma pedra com a sua tiradeira e acerta a testa de Golias, e cai de cara no chão. Depois que ele cai de cara no chão, ele pega a própria espada dele. Vou falar uma coisa para você: o mal por si mesmo se destrói. Você precisa deixar só Deus lutar por você. Não vá tomar a frente não, deixa Deus ir na frente. Porque foi assim que Davi fez, deixou Deus ir na frente. Você veio contra mim com espada e lança e dado. Ele falou para Golias, mas Davi disse assim: eu vou contra você no nome do Deus de Israel, o Senhor, e eu vou te vencer, porque Deus está comigo, porque eu estou alimentado de Deus. Quem está alimentado de Deus é otimista. Quem está alimentado em Deus, mesmo nesse período de quarentena, ele está projetando, ele está fazendo projeto. Mesmo nesse período de quarentena, ele não está parado não. Tem muito crente que nesse período de quarentena faz tempo que ele não pega na Bíblia. Faz tempo que ele não jejua na hora, porque ele não está vindo para os cultos, porque ele é só um frequentador de culto. Quero dizer para você que tu vai ficar quando Jesus voltar. Porque o Senhor não vem buscar frequentador de culto, ele vem buscar uma igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja viva, uma igreja serva, uma igreja que serve o Senhor. O que você está fazendo nessa quarentena? Só assistindo filme? Pega os meninos, assiste filme até de madrugada, negoção. Negócio não está fazendo para tua família. Até de madrugada assistindo filme.
Ou ele assistindo o filme lá, o bobão, e o menino aqui no videogame. Sei lá quem tu vai vencer. Nem o servo do escudeiro do Golias tu não vence. Imagina o Golias. Sabe por quê? Porque tu não está alimentado de Deus. E você vai querer lutar com o teu braço, com a tua carne, e vai perder. Mas quem está no Senhor, quem está na raiz de Jessé, em Jesus Cristo, vai vencer. O Golias vai cair por terra, e Deus será exaltado e glorificado na tua vida. Aleluia! Então diga aí na sala da tua casa: Belém é a casa do pão. Na tua casa tem que ter alimento do céu. Na tua casa tem que ter louvores, tem que ter palavra. Na tua casa tem que ter Deus, amado. Ou você é só um frequentador de cultos. Aleluias. Vamos orar? Vamos cantar um louvor rapidinho, Cláudia? O nosso ministério de louvor já está quase inteiro, né? Graças a Deus por isso. Falta só a bateria ainda está ainda com algumas restrições. Aleluias. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos cantar o louvor, depois nós vamos orar encerrando. Aleluias. Glória a Deus. Estou na frente do Jaime, né? Aleluias. Atentado. Vamos louvar o Senhor na tua casa também aí, querido. Pegue na mão dos teus filhos, alimente ele de Deus. Dê pão para ele, alimente ele do Espírito Santo. Dê o Espírito Ministro, o Espírito Santo na vida dele. Nossos irmãos que estão acompanhando aí, um abraço, Deus abençoe. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, no selo do Espírito que rasgou o véu. Aleluias. Glória a Deus, Senhor. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe fortaleça. Que Ele te alimente, mas Ele só vai te alimentar se você ir até Ele para que Ele te alimente. Fortaleça-se no Senhor. Quando voltar os cultos normais aqui na sede da igreja, você vai voltar daí não rolando, mas você vai voltar glorificando, pulando, exaltando o Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a teus filhos, que Deus abençoe a tua saúde, que o Senhor abençoe teu lar, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe as tuas finanças, que o Senhor abençoe a tua empresa, que o Senhor abençoe o teu casamento, que o Senhor abençoe a tua fé, no nome de Jesus, no nome de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém e glórias ao Senhor. Aleluias. Aleluias, amém? Glória a Deus. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Você acompanhou, está aí cheio de Deus, agora está alimentado, né? Não vai esperar até quarta-feira não, continue se alimentando no decorrer da semana. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que tem sido fiel, que tem dizimado, que tem ofertado, tá? Que não tem guardado que não lhe pertence, que não tem se apossado daquilo que não é seu.
mas tem trazido aqui o templo, tem depositado na conta da igreja, tem mandado por alguém. Amado, Deus vai lhe honrar. Muitos sairão envergonhados, porque pensavam que iam ficar sem comer, que iam passar fome e deixaram de dizimar. Quero dizer para você que o Senhor não é um Deus mentiroso. Se Ele disse que estaria conosco, Ele estará conosco na crise, Ele estará conosco na falta de alimento, Ele está conosco na fartura. Honre o Senhor. Todo aquele que honrou o Senhor, quando passar tudo isso, será honrado agora e será depois. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor, a consolação do Espírito Santo repouse sobre você hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, no nome de Jesus.